Este mês de março, a cidade de São Paulo terá vários atos para lembrar os 50 anos do assassinato de Alexandre Vanucchi pela ditadura. No dia 17 de março, uma missa será realizada às 19 horas na Catedral da Sé. A cerimônia será conduzida por Dom Pedro Luiz Stringini e Dom Angélico Sândalo Bernardino. Lembrando aqui aos nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, trazendo um momento histórico, Dom Angélico foi um dos celebrantes do ato ecumênico realizado após o assassinato do jornalista Vladimir Herzog em outubro de 1975, também pela ditadura. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Gabriele Abreu, que é coordenadora de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Gabriela Abreu, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Gabriele, vamos falar desses 50 anos do assassinato de Alexandre Vanucchi pela ditadura militar. Um jovem estudante foi sequestrado pela ditadura e depois levado ao doicode, assassinado. 50 anos deste assassinato brutal. Por que é tão importante, Gabriela, a gente rememorar, reativar tudo isso, lembrar desses fatos em 2023, depois de 4 anos de pregação de ódio no governo, de ataque às instituições democráticas? Enfim, queria que você reavivasse para a gente e explicasse este momento que a gente vem passando, lembrando os 50 anos do assassinato de Alexandre Vanucchi. Bom, talvez nós estejamos no momento no contexto mais ameno, mais propício para fazer manifestações, homenagens dessa natureza, justamente pelo que você trouxe. Dos últimos 4 anos, eu estenderia até mais um pouco, os últimos 6 anos foram 6 anos muito difíceis para o nosso campo, esse campo de reivindicações em torno de memória, verdade, justiça e reparação. Então, a gente está com uma expectativa muito, muito boa, enfim, em relação ao ano de 2023 e os próximos anos, de que nós tenhamos finalmente um contexto de maior abertura para incidir no debate público a partir dessas pautas. E poder trabalhar, poder fazer um ato, um conjunto de ações, na verdade, que homenageiam, enfim, conjunto de ações em memória de Alexandre Vanucchi Leme, é importante. Não porque Alexandre Vanucchi Leme seja uma das pessoas vitimadas pela ditadura, enfim, das mais reconhecidas, das mais célebres, não apenas por isso, mas porque é sempre importante rememorar a intensa mobilização que houve em torno do assassinato do Alexandre em 73, que serviu muito como uma espécie de antessala ao que a gente viria a assistir depois, a testemunhar 2 anos depois, com o assassinato de Vladimir Herzog. Então, essa intensa mobilização, capitaneada principalmente pela classe estudantil, por estudantes da USP, jovens estudantes da USP, como era o Alexandre, essa manifestação, essa mobilização, aquela época, é fundamental que a gente a todo momento relembre esse momento. Então é um pouco do que a gente quer fazer no dia 17 de março. Lembrar quem foi o Alexandre para as gerações mais jovens, eu me incluo, eu acho, de certa forma, nessa geração, apresentar a história do Alexandre para além das circunstâncias da morte. Quem era o jovem Alexandre, como se davam suas relações familiares, como era o Alexandre estudante. Então, a nossa ação do dia 17 e várias outras coisas que a gente tem pensado em torno da memória do Alexandre, elas funcionam nesse sentido, de lembrar, apresentar para as gerações atuais, para as gerações futuras, quem era o Alexandre e quão mobilizadora foi a sua morte, o seu assassinato, um assassinato, inclusive, com requintes de muita crueldade lá em 73. E como isso ainda dialoga com as violências que a gente percebe no Brasil hoje. Então, é fundamental que, enfim, a gente está trabalhando em torno do Alexandre, existem várias outras vítimas que precisam ser rememoradas e relembradas a todo momento também. É importante você trazer esse contexto, Gabriele, de que no momento em que se fala sobre uma pessoa vitimada pela ditadura civil-militar, não é necessariamente falar apenas daquela pessoa, mas da luta que ela exercia naquele momento contra a ditadura, contra as violências que a ditadura exercia sobre a população. Eu queria que você trouxesse um pouco esse trabalho coletivo também que era feito
Alexandre Vanuc fazia parte de um coletivo chamado ALN, que é a Ação Libertadora Nacional, que era um grupo bastante ativo à época de combate à ditadura e aos seus problemas, né, e seus impactos à população. E você já trouxe um pouco daquele momento, como foi subversivo realizar a missa de sétimo dia da morte de Alexandre Vanuc, mas se você pudesse trazer um pouco desse contexto histórico da própria Igreja Católica em relação também ao bispo Angélico que realizou a missa, aquele contexto como um todo, se você pudesse. Claro, com certeza. A gente se consolidou, de certa forma, no nosso imaginário social a respeito da ditadura, de que não houve resistência, ou então que a resistência foi, enfim, foi fraca, não esteve à altura da repressão do regime. Isso, na verdade, é um equívoco. Na verdade, há um imaginário que coloca nós brasileiros como pessoas apáticas, apolíticas, que diante de repressão, diante de autoritarismo, a gente não reage. A ditadura é um período que comprova justamente o contrário, de que à medida em que a repressão tensionava, à medida que o regime militar encaminhava a sua tamanha repressão, atrocidade em relação aos seus próprios cidadãos, aos próprios brasileiros, houve também uma resistência muito aguerrida e que foi quase que completamente desmantelada. Então, acho que é sempre importante trazer à tona essa questão. Em relação à Igreja Católica, houve fases, né, em relação a nessa relação entre igreja e ditadura. Primeiro que a Igreja Católica não é uma instituição homogênea, ainda que talvez ela queira se apresentar dessa maneira. Mas no inicinho ali da ditadura, com o golpe de 64, que hoje a gente já pode atestar, é que houve, pelo menos de maneira geral, um apoio ao golpe. Só que ali naquele contexto do golpe, poucos agentes e poucas instituições sabiam o que viria a acontecer depois, né? Houve uma aposta de que, enfim, talvez naquele contexto o ideal seria derrubar o então presidente João Goulart e que depois se restabeleceria alguma ordem. Haviam setores que acreditavam nisso, de fato. A Igreja Católica talvez se encaixe nisso. Mas o que houve depois, tamanha violência, repressão, fez com que alguns desses grupos, tanto pessoas como instituições, ao decorrer da ditadura, fossem se descolando de alguma forma da ditadura. Como a Igreja Católica, de fato, não é uma instituição homogênea, ainda que ela queira se apresentar dessa maneira, houveram setores que continuaram a apoiar a ditadura, mas também houve um setor muito significativo, sobretudo o baixo clero, talvez, da Igreja Católica, né, os freis, enfim, os padres, que atuavam de maneira mais local. Esses, de fato, boa parte deles se colocaram contra o regime de maneira muito, muito árdua, seja simbolicamente, seja dentro das igrejas, mas alguns, inclusive, se envolvendo em ações de organizações de esquerda, inclusive da esquerda armada. Então, eu colocaria, talvez, o envolvimento da Igreja Católica dessa maneira. Acho que não é um envolvimento, né, homogêneo, é um envolvimento que tem fases e tem níveis de aproximação com o regime militar, mas não dá para deixar de ressaltar o papel de figuras como Dom Angélico, como Dom Evaristo Arnes, enfim, religiosos com, de certa forma, uma característica mais progressista, mais à esquerda, que, da maneira como puderam, a partir das suas comunidades religiosas, impuseram resistência ao regime. Acho que a gente pode colocar dessa maneira. Gabriele, vamos falar então um pouco dos atos em homenagem para lembrar este assassinato cruel pela ditadura do Alexandre Vanuc Lemos, porque o mês de março agora, 50 anos da morte, dia 17 de março, mas terão vários atos aqui na cidade de São Paulo para relembrar este assassinato. Fala para a gente como está sendo pensado e como serão esses atos. Bom, a gente já está há algum tempo nos articulando em torno dessa data, porque, enfim,
tendo em vista a importância dela. Algumas organizações aqui de São Paulo têm se mobilizado junto ao Instituto Vladimir Herzog. Aí eu destaco a Comissão Arnes, o Núcleo de Preservação da Memória Política, que a gente carinhosamente chama de Núcleo Memória, e a OAB São Paulo. Essas entidades estão algumas semanas preparando uma série de ações, de atos bem bonitos, emocionantes e importantes para esse momento que a gente está agora. A gente vai começar no dia 17, que é o dia, de fato, que marca os 50 anos do assassinato do Alexandre Vanucci Leme. A gente começa com um ato cultural e político às 4h da tarde na Faculdade de Direito da USP, ali no Largo São Francisco, um lugar super emblemático. O Alexandre era um estudante da USP, estava no 4º período de Geologia quando foi assassinado. Inclusive, o que temos de memória, de história sobre Alexandre, comprova que ele era um excelente estudante, um estudante muito engajado. Então, a gente achou que era muito simbólico fazer em alguma das dependências da USP, em algum dos espaços da USP, em razão disso. E a gente vai ter um ato, uma pegada um pouco mais cultural, política, com falas, com música, com a apresentação do Renato Braz. E lá também a gente vai apresentar a exposição virtual que nós estamos fazendo com base na história do Alexandre Vanucci Leme. Essa exposição virtual, ela pode ser acessada a partir do portal Memórias da Ditadura e também na plataforma Google Arts and Culture a partir do dia 17 de março. Então, lá no ato, a gente vai poder apresentar um pouco dessa exposição, que eu já adianto que está super bonita, e depois a gente parte, ali por volta das 6h30, a gente parte para a Catedral da Sé, ali bem pertinho, para enfim, termos a missa em memória do Alexandre, com a apresentação, inclusive, do coro Luther King. Então, acho que vão ser 2 momentos muito sensíveis, muito bonitos e importantes, e que Alexandre e as vítimas da ditadura, de maneira geral, com certeza merecem. É como vocês trouxeram. A gente vai fazer algo em torno da memória do Alexandre, da história de vida do Alexandre, das circunstâncias da sua morte, mas a gente sabe que, na verdade, é uma homenagem em memória a todas as vítimas daquele regime tão perverso. E, Gabriele, você falando de todas as atividades que vão acontecer em torno dessa data, desses 50 anos do assassinato de Alexandre, e aí me veio à memória essa questão cultural, né? Haverão bastante atividades culturais e, segundo o relato das pessoas que tiveram à época, tanto na missa de Alexandre de 7º dia, quanto também na missa, que você bem lembrou, na missa sobre o 7º dia de Vladimir Herzog, essa questão cultural. Lembrando que nesse período já 73, 75, quando ocorreram as missas, já estava em vigor o AI-5, né? Que limitava ali as liberdades de expressão totais da população. Mas, enfim, queria que você pudesse comentar isso, como foi essa ação também, como foi a importância dessa parte da cultura, da arte, naquele período e como isso se reverbera nesses 50 anos agora. Bom, a cultura é um braço importante da resistência, né? Inclusive, talvez a dimensão de resistência que a gente mais conhece, de maneira geral, em relação à ditadura, são de fato as manifestações culturais, sobretudo música, cinema, teatro, naquele contexto que emergem os nossos maiores ídolos, né, no Brasil hoje, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a já saudosa Gal Costa. Então, é curioso, né, um paradoxo pensar que em momentos de intensa repressão, por vezes coincidem com momentos de intensa efervescência cultural. Então, é sempre uma dialética, às vezes, difícil de compreender, né, como que num cenário de tanta censura, de tanta repressão, nasce tanta genialidade. Eu acho que isso diz respeito bastante também com a maneira como nós brasileiros reagimos frente a determinadas mazelas, enfim, repressões e tudo mais. Então, não tinha como a gente fazer um ato que também não trouxesse essa dimensão, não só porque a gente quer rememorar os atos que aconteceram lá em 73, em memória do Alexandre, em memória, verdade e justiça por Alexandre, mas porque isso é essencialmente nosso, né? Também em momentos de dor, em momentos de
de dificuldades, a gente também se aliar à cultura como uma forma importante de expressão. Então, a gente, enquanto costurava o evento, essa série de eventos do dia 17, a gente sabia que essa dimensão não poderia ficar descoberta. Vamos dar o serviço, mais uma vez, por favor, esses atos importantes que acontecem no dia 17. Então, tem um ato no Lago São Francisco. Logo na sequência, então, vai ter a missa. Vamos dar o serviço, por favor, se você puder. E aí fazer o convite aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, por favor. Com certeza. Bom, estão todos convidados, convidadas e convidades para o nosso grande evento do dia 17 de março. A gente começa às 4 horas na Faculdade de Direito da USP, ali no Largo São Francisco. A gente fica até às 6h30, promovendo esse ato cultural e político. E a partir das 7 nós temos a missa na Catedral da Sé, com a apresentação do coro Luther King. Estão todos super convidados. É isso, então, essa memória importante que vai ser feita no dia 17, mas com certeza, ao longo das nossas vidas e do decorrer do ano, a gente precisa também sempre fazer essa memória e nunca esquecer o que o nosso país passou nesse período de ditadura civil-militar. Até porque, Ana, se me permite, claro. E aí, Gabriele, lá a luta já era por direitos e democracia e hoje ainda se faz tão presente relembrar o que foi a morte, não só do Alexandre Vanucchi, como tantos outros que lutavam por democracia, como atualmente a gente tem que reafirmar e reforçar o direito de brigar e a importância de ter um Estado democrático de direito, não é, Gabriele? Com certeza. É um pouco lamentável, né, que um pouco das nossas bandeiras se mantenham ao menos parecidas com o que era levantado na ditadura por parte da oposição, mas indiscutivelmente nós estamos numa democracia, isso deve ser celebrado. Então, acho que esse ato também vai um pouco nessa direção de relembrar a importância de fortalecermos a nossa democracia, de fortalecermos o Estado democrático de direito, porque é nessas condições que a gente quer viver. Disso a gente não abre mais mão de jeito nenhum. Exatamente. Com certeza. Então, conversamos com Gabriele Abreu, que é coordenadora de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Muitíssimo obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. A gente segue à disposição. Obrigada. Abraço.